Você já imaginou presenciar um milagre que desafia toda a lógica científica? Hoje, vamos explorar 5 milagres eucarísticos aprovados pelo Vaticano que vão te emocionar e fortalecer sua fé. Prepare-se para histórias de hóstias que sangram, se transformam em carne e revelam a presença viva de Jesus. Esses eventos vão tocar seu coração e te fazer refletir sobre o poder da Eucaristia. Curioso? Então fique até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo incrível como este. Acabamos de te convidar para uma jornada pelos milagres eucarísticos mais impressionantes da história. Mas o que torna esses eventos tão especiais? Os milagres eucarísticos são sinais extraordinários da presença real de Jesus na Eucaristia, momentos em que o divino se revela de forma visível e inexplicável. Cada hóstia consagrada carrega essa promessa, mas, nesses 5 casos, algo surpreendente aconteceu. Investigados com rigor pela Igreja e, muitas vezes, pela ciência, esses milagres foram confirmados pelo Vaticano como autênticos. Neste vídeo, você vai descobrir histórias que desafiam a lógica, renovam a fé e inspiram uma conexão mais profunda com a Eucaristia. Quer saber como uma hóstia pode sangrar ou se transformar em carne humana? Então, prepare-se! Vamos começar com um caso do século VIII que mudou a história da Igreja. Fique até o final, porque o último milagre é simplesmente inesquecível. Acabamos de falar sobre como os milagres eucarísticos revelam a presença divina de forma extraordinária. Agora, vamos viajar ao século VIII, para a pequena cidade de Lanciano, na Itália, onde aconteceu o primeiro milagre eucarístico documentado da história, um evento que continua a impressionar até hoje. Por volta do ano 750, a Igreja Católica ainda estava consolidando suas doutrinas, e a crença na presença real de Jesus na Eucaristia era, para alguns, um mistério difícil de aceitar. Em Lanciano, um monge da Ordem de São Basílio, cuja identidade permanece anônima, celebrava a missa em uma pequena igreja dedicada a São Leguziano. Esse monge, apesar de sua vocação, lutava com dúvidas sobre a Eucaristia. Ele se perguntava: será que o pão e o vinho realmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo? Essas dúvidas não eram incomuns na época, mas o que aconteceu durante aquela missa mudaria tudo. Durante a consagração, enquanto o monge pronunciava as palavras "Isto é o meu corpo", algo extraordinário ocorreu. A hóstia em suas mãos começou a mudar diante dos olhos de todos. O pão se transformou em carne viva, com uma textura visível de tecido humano, e o vinho no cálice se converteu em sangue, que logo coagulou em 5 glóbulos irregulares. A pequena congregação ficou em choque. O monge, atônito, caiu de joelhos, e os fiéis presentes começaram a louvar a Deus, reconhecendo o milagre. A notícia se espalhou rapidamente, e a igreja de São Leguziano tornou-se um ponto de peregrinação. As relíquias, a carne e os glóbulos de sangue, foram preservadas com cuidado pelos monges, e mais tarde, pela igreja, onde permanecem até hoje, expostas para veneração. Por séculos, o milagre de Lanciano foi reverenciado, mas foi apenas no século XX que a ciência moderna pôde examiná-lo. Em 1970, o arcebispo de Lanciano autorizou uma análise científica rigorosa das relíquias, conduzida por uma equipe liderada pelo Dr. Odoardo Linoli, um renomado patologista. Os resultados foram surpreendentes. A carne foi identificada como tecido miocárdico humano, ou seja, parte de um coração humano, com características de tecido vivo, apesar de ter mais de 1.200 anos. O sangue, analisado separadamente, era do tipo AB, o mesmo encontrado em outras relíquias, como o sudário de Turim. Mais impressionante ainda, não havia traços de conservantes ou substâncias artificiais que explicassem a preservação das relíquias. Em 1981, novos testes confirmaram os resultados, e a Igreja reconheceu oficialmente o milagre como autêntico, um sinal da presença real de Cristo na Eucaristia. Até hoje, cientistas não conseguem explicar como essas relíquias permanecem intactas, desafiando as leis naturais de deterioração. O milagre de Lanciano não é apenas uma história do passado, ele fala diretamente aos nossos corações hoje. Para aquele monge, a dúvida se transformou em certeza, e sua experiência nos convida a refletir: o que significa a Eucaristia em nossa vida? Cada missa é uma oportunidade de encontrar Jesus, presente de forma real e viva no pão e no vinho.
Um milagre de Lanciano nos lembra que a fé não precisa de provas, mas, quando elas aparecem, são um presente divino para fortalecer nossa confiança. Imagine o impacto que esse evento teve na pequena comunidade de Lanciano e como ele continua a inspirar milhões de peregrinos que visitam a relíquia. Como você se sentiria diante de uma hóstia que se transformou em carne? Esse milagre nos desafia a renovar nossa reverência pela Eucaristia e a viver com mais amor e devoção. Se essa história já te deixou impressionado, espere até conhecer o próximo milagre, que inspirou uma das maiores celebrações da Igreja Católica. Vamos para Bolsena, na Itália, onde uma hóstia sangrou e mudou a história. Acabamos de explorar o impressionante milagre de Lanciano, onde uma hóstia se transformou em carne e o vinho em sangue, confirmando a presença real de Cristo. Agora, vamos viajar para 1263, na cidade de Bolsena, na Itália, onde outro evento extraordinário não apenas tocou os corações dos fiéis, mas também inspirou uma das maiores celebrações da Igreja Católica, a festa de Corpus Christi. No século XIII, a Europa vivia um período de intensos debates teológicos. A doutrina da transubstanciação, a crença de que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, estava sendo formalizada, mas nem todos a aceitavam plenamente. Em Bolsena, um padre boêmio chamado Pedro de Praga, conhecido por sua piedade, enfrentava dúvidas pessoais sobre a Eucaristia. Ele embarcou em uma peregrinação a Roma para fortalecer sua fé, e, ao passar por Bolsena, decidiu celebrar uma missa na pequena igreja de Santa Cristina. O que aconteceu durante aquela celebração mudou sua vida e a história da igreja. Enquanto Pedro de Praga elevava a hóstia consagrada, algo inesperado ocorreu. Gotas de sangue começaram a pingar da hóstia, manchando o corporal, o pano litúrgico usado na missa, e até mesmo o chão da igreja. A congregação ficou atônita, e o padre, inicialmente confuso, reconheceu o evento como um sinal divino. O milagre foi imediatamente relatado ao bispo local, que informou o Papa Urbano IV, que estava em Orvieto, a poucos quilômetros de Bolsena. O Papa enviou uma comissão para investigar, e o corporal manchado de sangue foi levado em procissão até a Catedral de Orvieto, onde é venerado até hoje. A relíquia, conhecida como o Corporal de Bolsena, tornou-se um símbolo poderoso da presença real de Cristo na Eucaristia, atraindo peregrinos de todo o mundo. O Papa Urbano IV, profundamente impactado pelo evento, ordenou uma investigação detalhada. A igreja examinou testemunhas, incluindo o próprio Pedro de Praga e os fiéis presentes, além de analisar o corporal ensanguentado. Não havia sinais de fraude ou manipulação, as manchas de sangue eram genuínas e não podiam ser explicadas por meios naturais. Em 1264, apenas um ano após o milagre, o Papa Urbano IV instituiu a festa de Corpus Christi, uma celebração litúrgica para honrar a Eucaristia, inspirada diretamente pelo milagre de Bolsena. A Igreja reconheceu oficialmente o evento como um milagre eucarístico, e a relíquia do corporal foi preservada em um relicário de ouro na Catedral de Orvieto. Estudos modernos, embora limitados pela idade da relíquia, confirmam que as manchas no corporal são consistentes com o sangue humano, sem evidências de substâncias artificiais. Esse reconhecimento fortaleceu a crença na transubstanciação e consolidou a devoção eucarística. O milagre de Bolsena não apenas resolveu as dúvidas de Pedro de Praga, mas também transformou a Igreja Católica. A festa de Corpus Christi, celebrada até hoje com procissões e adoração, nasceu desse evento, lembrando-nos do mistério e da beleza da Eucaristia. Imagine estar naquela igreja, vendo o sangue pingar da hóstia. Como isso impactaria sua fé? Para os fiéis de Bolsena, foi um chamado à reverência e à confiança na presença de Jesus. Esse milagre nos convida a refletir: com que coração participamos da missa? A Eucaristia é, para nós, um encontro vivo com Cristo, ou apenas uma rotina? O corporal de Bolsena, ainda visível em Orvieto, é um testemunho de que Deus se faz presente de forma real e tangível. Esse evento nos desafia a viver a Eucaristia com mais amor, gratidão e devoção. Se o milagre de Bolsena te emocionou, prepare-se para o próximo caso, que vem de Portugal e revela o poder da Eucaristia mesmo diante de uma profanação. Vamos para Santarém, onde uma hóstia roubada trouxe uma lição inesquecível. Acabamos de ver como o milagre de Bolsena, com sua hóstia que sangrou, inspirou a festa de Corpus Christi e fortaleceu a fé de muitos. Agora,
Vamos para 1247, na cidade de Santarém, em Portugal, onde um ato de profanação contra a Eucaristia levou a um milagre tão poderoso que continua a atrair peregrinos e a ensinar uma lição profunda sobre arrependimento e reverência. No século XIII, Santarém era uma vila próspera às margens do rio Tejo, e a fé católica era central na vida da comunidade. Contudo, nem todos viviam de acordo com os ensinamentos da Igreja. Uma mulher, cujo nome a história não preservou, vivia um casamento conturbado e, em desespero, recorreu a uma feiticeira local em busca de uma solução para seus problemas conjugais. A feiticeira exigiu um preço incomum, uma hóstia consagrada. Embora relutante, a mulher aceitou o pedido, movida por sua angústia. Esse ato de desrespeito à Eucaristia desencadearia um evento que mudaria sua vida e a da comunidade de Santarém para sempre. A mulher foi à igreja de Santo Estevão, participou da missa e, ao receber a comunhão, retirou a hóstia da boca e a escondeu em um véu. Assim que deixou a igreja, algo extraordinário aconteceu. A hóstia começou a sangrar abundantemente, manchando o véu e pingando no chão. Apavorada, a mulher correu para casa e escondeu a hóstia em um baú de madeira onde guardava roupas. Durante a noite, uma luz intensa emanou do baú, iluminando toda a casa. Seu marido, alarmado, perguntou o que estava acontecendo, e ela, em lágrimas, confessou seu erro. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente, e o pároco local foi chamado. A hóstia, ainda sangrando, foi retirada do baú e colocada em uma custódia. A comunidade organizou uma procissão solene para devolver a relíquia à igreja, que passou a ser chamada de Igreja do Santíssimo Milagre. A hóstia ensanguentada e o véu manchado foram preservados e são venerados até hoje. A igreja local agiu imediatamente para investigar o caso. O bispo de Lisboa, junto a teólogos e clérigos, examinou a hóstia e o véu, entrevistando testemunhas, incluindo a mulher e seu marido. As manchas de sangue no véu eram visíveis e não apresentavam sinais de manipulação. A hóstia, que continuava a exudar sangue, foi considerada um sinal divino de repreensão à profanação e, ao mesmo tempo, de misericórdia, pois levou a mulher ao arrependimento. A Igreja reconheceu o evento como um milagre eucarístico, e a relíquia foi colocada em um relicário de prata na Igreja do Santíssimo Milagre. Em 1997, exames modernos confirmaram que as manchas no véu são de sangue humano, sem explicação científica para sua preservação por quase 800 anos. O milagre foi oficialmente aprovado pelo Vaticano, reforçando a crença na presença real de Cristo na Eucaristia. O milagre de Santarém é uma história de erro humano e redenção divina. A mulher, movida por desespero, cometeu um ato grave, mas o milagre transformou seu coração, levando-a a se arrepender e a viver uma vida de fé. Esse evento nos faz pensar, quantas vezes subestimamos o valor da Eucaristia? A hóstia que sangrou em Santarém é um lembrete de que Cristo está presente de forma real, mesmo quando nossa fé vacila. A luz que emanou do baú simboliza a graça divina que ilumina até os momentos mais escuros. Hoje, a Igreja do Santíssimo Milagre recebe milhares de peregrinos que buscam renovar sua devoção. Como esse milagre pode nos inspirar a tratar a Eucaristia com mais respeito? Ele nos desafia a reconhecer a santidade do sacramento e a viver com humildade e gratidão. Se essa história de arrependimento e milagre te tocou, prepare-se para o próximo caso, que nos leva ao século XX, onde uma hóstia em Buenos Aires revelou algo que a ciência ainda não explica. Vamos descobrir o que aconteceu. Acabamos de conhecer o milagre de Santarém, onde uma hóstia profanada sangrou, ensinando-nos sobre arrependimento e a santidade da Eucaristia. Agora, avançamos para 1996, em Buenos Aires, Argentina, onde um milagre moderno, ocorrido em uma paróquia urbana, trouxe a ciência e a fé para um encontro inesquecível, desafiando explicações humanas e reacendendo a devoção no mundo contemporâneo. Na década de 1990, a Argentina enfrentava desafios sociais e econômicos, mas a fé católica permanecia forte em muitas comunidades. Na paróquia de Santa Maria, no bairro de Almagro, em Buenos Aires, a Eucaristia era o centro da vida espiritual dos fiéis. Em 18 de agosto de 1996, durante uma missa, algo aparentemente simples desencadeou um evento extraordinário. Um paroquiano, ao notar uma hóstia caída no chão após a comunhão, informou o padre Juan Jorge Lujan.
O que começou como um ato de cuidado com o sacramento se transformou em um dos milagres eucarísticos mais estudados do século XX. Seguindo o protocolo da Igreja, o padre Lujan colocou a hóstia em um recipiente com água, para que se dissolvesse, como é costume com hóstias que não podem ser consumidas. A hóstia foi guardada no sacrário, mas, dias depois, em 26 de agosto, um ministro da Eucaristia notou algo incomum: a hóstia não havia se dissolvido. Em vez disso, apresentava manchas avermelhadas que pareciam sangue. Surpreso, o padre informou o arcebispo de Buenos Aires, Dom Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco. A hóstia foi mantida sob observação, e, com o tempo, as manchas se intensificaram, parecendo tecido vivo. Em 6 de novembro de 1996, outra hóstia na mesma paróquia também apresentou sinais semelhantes, aumentando o mistério. A comunidade ficou maravilhada, e a notícia começou a atrair fiéis, que viam no evento um sinal da presença de Cristo. As relíquias foram preservadas e passaram a ser objeto de veneração. Dom Bergoglio, então arcebispo, ordenou uma investigação rigorosa para garantir que não houvesse fraude. Em 1999, amostras da hóstia foram enviadas para análise científica, conduzida por especialistas independentes, incluindo o Dr. Frederic Zugibe, um renomado patologista forense de Nova York. As amostras foram examinadas sem que os cientistas soubessem sua origem, para evitar vieses. Os resultados foram impressionantes. O material era tecido humano, especificamente tecido miocárdico, parte de um coração humano, com sinais de estar vivo no momento da análise, apesar de anos terem passado. O sangue era do tipo AB, consistente com outros milagres eucarísticos, como o lanciano. Não havia traços de conservantes ou manipulação, e os cientistas não conseguiram explicar como o tecido permaneceu intacto. A Igreja, após revisar os relatórios, reconheceu o evento como um milagre eucarístico, e a relíquia foi mantida na paróquia de Santa Maria para veneração. Até hoje, o caso é citado como um dos mais bem documentados, com envolvimento de cientistas de renome. O milagre de Buenos Aires é especial porque aconteceu em nossa era, com a ciência moderna como testemunho. Ele nos lembra que a Eucaristia não é apenas um símbolo, mas a presença viva de Jesus, mesmo em um mundo dominado pela tecnologia e pelo ceticismo. Imagine o impacto na paróquia de Santa Maria, onde uma hóstia caída revelou o coração de Cristo. Esse evento nos convida a refletir: com que atenção participamos da Eucaristia? Muitas vezes, passamos por ela sem perceber sua profundidade. O fato de Dom Bergoglio, hoje Papa Francisco, ter supervisionado esse milagre adiciona uma camada de significado, mostrando que Deus fala em todos os tempos. A hóstia transformada em tecido cardíaco nos desafia a abrir nosso coração para Cristo, reconhecendo-o como o centro da nossa fé. Esse milagre é um chamado para vivermos a Eucaristia com mais amor e reverência, especialmente em um mundo que muitas vezes esquece o sagrado. Se o milagre de Buenos Aires te surpreendeu, prepare-se para nosso último caso, em Tistla, no México, onde uma hóstia sangrou diante de uma comunidade inteira. Vamos descobrir o que aconteceu. Acabamos de explorar o milagre de Buenos Aires, onde uma hóstia revelou tecido cardíaco, desafiando a ciência moderna. Agora, vamos para 2006, na pequena cidade de Tistla, no México, onde um evento extraordinário durante uma missa trouxe uma comunidade inteira à reflexão e reforçou a presença viva de Cristo na Eucaristia. Em 2006, Tistla, no estado de Guerreiro, era uma cidade marcada pela fé católica, com comunidades vibrantes que valorizavam a Eucaristia. Na paróquia de São Martinho de Tours, a devoção eucarística era intensa, especialmente durante retiros espirituais. Em 21 de outubro de 2006, durante uma missa celebrada pelo padre Leopoldo Roque, algo inesperado aconteceu, transformando a vida dos fiéis presentes e atraindo a atenção da Igreja. Durante a consagração, enquanto o padre elevava a hóstia, uma freira presente notou algo incomum. A hóstia começou a exudar uma substância vermelha, semelhante a sangue, que escorreu pela superfície. Os fiéis, surpresos, começaram a rezar fervorosamente, reconhecendo o evento como um sinal divino. O padre, com cuidado, colocou a hóstia em um recipiente para observação. Nos dias seguintes, o sangue continuou a exudar, e a hóstia foi transferida para a custódia da diocese de Chilpancingo Xilapa.
A notícia se espalhou rapidamente, atraindo peregrinos que viam na hóstia ensanguentada um testemunho da presença real de Cristo. A relíquia foi preservada, e a comunidade local passou a organizar momentos de adoração para venerá-la. O bispo de Chilpancingo Xilapa, Dom Alejo Zavala Castro, ordenou uma investigação imediata. Uma comissão de teólogos e cientistas foi formada para analisar a hóstia. Em 2013, amostras da substância vermelha foram enviadas a laboratórios independentes no México e no exterior. Os resultados indicaram que o material era sangue humano, com características de sangue fresco, apesar de anos terem passado. Não havia sinais de conservantes ou manipulação. Um estudo detalhado revelou a presença de hemoglobina e DNA humano, mas sem explicação para a origem ou preservação do sangue. A Igreja, após revisar os relatórios e as testemunhas, reconheceu o evento como um milagre eucarístico, aprovando-o como autêntico. A hóstia permanece em Tistla, onde é venerada como um sinal da presença de Cristo. O milagre de Tistla aconteceu em um contexto moderno, em uma comunidade simples, mostrando que Deus continua a se manifestar em nossos dias. A hóstia que sangrou diante dos fiéis nos convida a refletir sobre a proximidade de Jesus na Eucaristia. Imagine estar naquela missa, vendo o sangue surgir na hóstia, como isso transformaria sua fé? Para a comunidade de Tistla, o milagre trouxe renovação espiritual, unindo os fiéis em oração e adoração. Ele nos desafia a valorizar a Eucaristia como um encontro vivo com Cristo, especialmente em um mundo cheio de distrações. Esse evento é um lembrete de que a presença de Jesus é real, tangível e transformadora. Como podemos viver essa verdade em nosso dia a dia? O milagre de Tistla nos chama a uma fé mais profunda e a uma vida centrada no amor eucarístico. Prepare-se agora para nossa conclusão, onde vamos unir essas histórias incríveis e refletir sobre o que elas significam para a nossa fé hoje. Acabamos de mergulhar no milagre de Tistla, onde uma hóstia sangrou, tocando corações em pleno século XXI. Esses 5 milagres eucarísticos, Lanciano, Bolsena, Santarém, Buenos Aires e Tistla, são mais do que histórias do passado, são sinais vivos da presença real de Jesus na Eucaristia. Cada caso, investigado com rigor pela Igreja e, muitas vezes, pela ciência, nos mostra que o pão e o vinho consagrados carregam uma verdade divina que transcende a lógica humana. Eles nos convidam a renovar nossa fé, a valorizar a missa e a viver com reverência diante do sacramento. Qual desses milagres mais mexeu com você? Talvez a carne viva de Lanciano, o sangue de Bolsena que inspirou Corpus Christi, a redenção de Santarém, o tecido cardíaco de Buenos Aires ou a hóstia ensanguentada de Tistla? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa inspiração. Sua participação ajuda a espalhar essas histórias incríveis. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos que fortalecem a fé. Vamos agora para uma última reflexão sobre o que esses milagres significam para a nossa vida hoje. Acabamos de refletir sobre 5 milagres eucarísticos que revelam a presença viva de Jesus na Eucaristia, conectando séculos e continentes com um único mistério. Esses eventos nos mostram que a Eucaristia não é apenas um ritual, mas o maior milagre diário, onde Cristo se faz presente para nos transformar. E agora, o que fazemos com essas histórias? Elas nos chamam a agir. Visite uma igreja, participe de uma missa com mais atenção ou reserve um momento para adorar o Santíssimo. Deixe a Eucaristia tocar seu coração e guiar sua vida. Quer continuar explorando histórias que fortalecem a fé? Confira outros vídeos incríveis do nosso canal e se inscreva para não perder nenhum. Sua jornada de fé pode começar agora. Como você vai responder a esse chamado? Deixe nos comentários o que mais te inspirou e compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem. A Eucaristia é o coração da nossa fé, um presente divino que nos une a Deus todos os dias. Até a próxima, e que a presença de Cristo esteja sempre com você.